Oi, por amor, boa noite. Independente do momento que você estiver vendo esse vídeo, quando e onde você estiver, eu oro para que o Espírito Santo ilumine Jesus e que a nossa consciência aqui nessa conversa seja expandida. Hoje nós vamos ter um talk um tanto quanto diferente. Hoje eu estou aqui sozinho. Na verdade, não estou só, eu, você, né? E obviamente entre nós o Espírito Santo ensinando Jesus. Como na semana passada, na verdade nessa semana, né, a gente começou essa nova série chamada Originals, que é uma conversa do Vitor com ele mesmo, né? Foi assim que eu dei a introdução da mensagem na última semana. A gente achou melhor eu ter esse momento aqui com você de uma maneira um pouco mais íntima, até porque eu quero falar algumas coisas, eu quero continuar falando algumas coisas aqui com você, então hoje estará aqui somente eu e você. E eu oro para que o Espírito Santo nos revele Jesus. Colocamos o nome, o tema da mensagem dessa semana de intimidade. Nós vamos dividir essa série em 3 partes: intimidade, propósito e renúncia. O tema dessa semana foi intimidade. Então eu propus ali um pensamento um tanto quanto diferente a respeito do que é ser íntimo de Deus, o que é ser amigo de Deus. E no meio disso tudo aí eu insinuei uma conversa do Vitor de hoje, que tem 26 anos de idade, com o Vitor de 19, 20 anos de idade. Então, se você não assistiu a mensagem, eu incentivo você a assistir. E eu quero agora aqui trazer você para a conversa através das perguntas que chegaram aqui pra gente. Chegou uma pergunta bem interessante aqui. A pessoa disse assim: você definiria o Vitor do passado como religião e o de hoje como graça? Eu diria que não. Inclusive, em algum momento da mensagem eu disse que eu não me arrependo de nada que eu fiz, eu não me arrependo dos meus esforços, eu não me arrependo da minha incessante busca, eu não me arrependo porque era a luz que eu tinha. Quando você vê Paulo falando com Filipenses, ele vai dizer assim: olha, andem na luz que vocês alcançaram. Cada um ande na luz que alcançou. E naquela época a luz que eu tinha era aquela. Então eu acredito que a maneira de ser perfeito na caminhada não é não errando, até porque nós erramos e vamos errar. A maneira de sermos perfeitos no discipulado com Jesus ou na caminhada com Jesus, no seguimento de Jesus, é andar na luz que temos. Então eu andei na maneira mais profunda possível na luz que eu tinha naquela época. Então não, eu não considero aquele Vitor da religião. Não, eu só considero aquele Vitor como um Vitor que tinha uma luz diferente da luz que o Vitor de hoje tem. Então hoje eu enxergo de um outro lugar, eu consigo perceber as coisas de uma outra forma, até pela minha experiência, né? Passaram-se anos, aprendi com mestres, novas leituras, novos mentores, e tudo isso vai te ensinando a enxergar as coisas de uma nova perspectiva. Então eu não diria que aquele Vitor é da religião e o de agora é da graça. Eu diria que a luz está aumentando. E quanto mais a luz aumenta, mais eu estou disponível a me moldar a essa luz que eu estou vendo. Então é uma das coisas que eu falo muito, inclusive no livro Jesus Sem Mais. Um compromisso com o progresso. Isso faz parte da minha vida, esse é um fundamento da minha vida. Eu tenho um compromisso com o progresso, eu não quero parar de aprender, de crescer, de ampliar minha consciência, ampliar minha mente. Enfim, então eu acho que esse resultado, né, desse progresso do Vitor de 20 para o Vitor de 26 me faz com que hoje eu perceba diferente. Então, ajo diferente e me posiciono diferente em algumas coisas. Uma outra pergunta legal aqui foi o seguinte: tem como viver a vida cristã sem intimidade? A primeira pergunta que eu faria para essa pessoa é: o que é vida cristã? O que é vida cristã? Como que a gente vai definir vida cristã?
Vida cristã é ter uma rotina de leitura bíblica, oração e frequência de culto? É isso que a gente vai ter como vida cristã? Ou a gente vai ter como vida cristã o mandamento de Deus, que é o amor? A gente vai ter que vida cristã é ser evangélico, ou a gente vai ter que vida cristã é de alguma maneira produzir aqui no mundo o que só Cristo pode produzir? Porque o Paulo lá em Romanos capítulo 2 diz que muitas pessoas sem conhecimento da lei fizeram da consciência lei para si mesmo. Ou seja, eles não se tornaram cristãos, porque eles talvez nem tiveram acesso à informação do Cristo, mas a sua consciência produziu um estilo de vida que é como se eles conhecessem. Então, o que a gente chama de vida cristã? Então, eu começaria por aqui. Eu tenho para mim que vida cristã é uma vida do tipo de Cristo. O que é ser cristão? Ser cristão é ser um pequeno Cristo. E existe uma coisa que, quando aquelas pessoas ali em Antioquia, que é a primeira vez que a palavra cristão aparece no texto bíblico, elas não estão orando, elas não estão estudando Bíblia, elas não estão fazendo nada disso, elas estão vivendo entre elas. E aí as pessoas que estão em volta ali daquelas pessoas, enquanto elas assistem essas pessoas vivendo, elas olham umas para as outras e dizem, eles não se parecem pequenos cristos, porque lembra a maneira do Cristo viver. Então eu acho que tem muito mais a ver, a vida cristã tem muito mais a ver com a prática do Cristo do que com uma rotina de eclesiologia, que é o quê? Vou à igreja, oro, vou à escola dominical, vou ao seminário, e aí eu trago isso como vida cristã. Eu acho que é mais do que isso. Então eu acho que eu responderia essa pergunta mais ou menos assim. Eu não limito a vida cristã à palavra intimidade nesse sentido, ter momento com Deus, ter momento com a Bíblia, ter momento... Eu não faria isso. Uma outra pergunta que tem aqui, inclusive eu acho que até complementa um pouco essa daqui, é a seguinte: eu entendo que Deus está disponível, porém a intimidade é intencional, não? Digo, é necessário orar e passar tempo com Deus para conhecê-lo, certo? Gostei. Sim, a intimidade ela é intencional. É verdade que se eu quero conhecer a Deus, existe uma maneira de ele ser conhecido, existe uma forma de eu conhecê-lo. E o que a gente tem para entendê-lo é isso daqui, é o texto bíblico. Isso daqui é o que a gente tem escrito, é o que de melhor nós temos para o conhecimento de Deus, isso sim. Agora, quando você diz aqui que Deus está disponível, porém a intimidade é intencional, eu digo sim. Então é sim intencional e é sim uma prática de vida que nós precisamos ter, né? Uma coisa não descarta a outra, mas o que a gente precisa entender é que Deus amou o mundo, que deu Jesus para que tenhamos vida eterna. E vida eterna é além do quartinho da oração. Vida eterna é além da leitura da Escritura. Vida eterna é além de tudo isso. Então, entenda uma coisa, tem muita gente que nunca recebeu a informação da Bíblia e a informação do Evangelho, mas vive a vida eterna convencido pela consciência. Enfim, a tradição cristã vai dizer que existem formas de você ser convencido por Deus ou sobre Deus. Tem a Escritura, tem a natureza e tem a consciência humana. Então a gente não pode limitar jamais, e acho que é aqui que eu queria chegar, a gente não pode limitar jamais intimidade com Deus a uma informação. Então intimidade com Deus tem muito mais a ver com o estado de como eu me porto, de como eu me vejo, de como eu vejo o outro. Porque o que é intimidade? Intimidade é mergulhar dentro de alguém, enquanto alguém mergulha dentro de mim. Quando você vai lá para Gênesis, a palavra que o hebraico vai usar para isso é a palavra iada, que é quando dois se tornam uma coisa só. Então eu acho que intimidade com Deus tem muito mais do que somente passar a hora com Deus dentro de um quarto fechado. Isso é importante e eu até hoje amo. Temos que ter tempo com Deus, temos que ter nosso devocional, temos que ter o nosso momento de passar tempo com Ele, tudo isso. Agora, o meu ponto da mensagem é,
O Vitor do passado, ele só queria isso daí. O Vitor do passado, ele achava que se ele não tivesse isso daí, ele não era íntimo de Deus. O Vitor do passado, se ele ficasse um dia sem orar por 1 hora, ele achava que ele era quase que um inimigo de Deus, porque como pode não conseguir orar 1 hora? E o que eu tô querendo dizer hoje, o que o Vitor de hoje entende é que existe uma forma, ou existe uma maneira além do que somente 1 hora no quarto. Existe uma vida a ser vivida num sentido eterno. Existe uma vida a ser vivida, uma vida que é vivida em intimidade com Deus, não só enquanto se está no quarto de oração. É uma vida em oração, é orar sem cessar. E o orar sem cessar tem muito a ver com fazer qualquer coisa durante o meu dia sabendo de que Deus está fazendo comigo. Sabe? Então essa questão toda de eu entender que eu fui unido a Ele, que agora Ele mora em mim, faz com que a intimidade não seja 1 hora do meu dia, mas seja uma caminhada íntima com Deus, sendo íntimo da vida. Eu acho que eu me torno íntimo com Deus quando eu me torno íntimo da vida que Deus me deu. Então, quando eu vivo com significado, eu vivo intensamente os momentos, eu vivo para o outro, eu vivo para amar, eu vivo para trazer a vida de Deus aqui agora. Eu vivo para, de alguma forma, produzir aqui na terra a beleza que há no céu. Eu acho que é aí que a gente começa a entender o que é ser chamado cristão e vida cristã. Então, eu acho que o grande ponto da minha mensagem é, olha, sai da espiritosfera e entra no mundo real. Deus amou o mundo, que mergulhou no mundo, para que todo aquele que nele crê no mundo não pereça, mas tenha vida eterna no mundo. Então acho que o meu convite a você com essa mensagem é de te fazer entrar por um caminho aonde não é sobre momentos de intimidade com Deus, mas é sobre viver a vida inteira na comunhão de Deus. Na comunhão de Deus é saber que onde eu estou, Ele está comigo. E não só está comigo, mas está fazendo comigo. Então, se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. Então, se o sentinela trabalha sem o Senhor, a casa não é guardada, mas o Senhor também não trabalha sem o sentinela. Então, no final das contas, quando a casa é guardada, quem foi que guardou, o sentinela ou o Senhor? Se um não faz sem o outro, então não é um trabalho de 2 mãos, são de 4 mãos. As mãos de Deus e as nossas. Então, acho que é esse o meu ponto, é aqui que hoje eu chego. Viver uma vida como amigo de Deus, como alguém íntimo de Deus, tem muito mais, é muito mais além, é muito além do que 1 hora recluso e sozinho com Deus. Para mim tem muito mais a ver com a experiência de entender que eu mergulhei para dentro de Deus, Deus mergulhou para dentro de mim, nós nos tornamos uma coisa, Deus está em mim, o Vitor está em Deus, Deus está no Vitor, e agora nós andamos pelo mundo e nós vivemos a vida juntos. E essa vida juntos, onde Deus vive em mim, através de mim, é o que nós chamamos na celebração, na mensagem de vida eterna, que é uma vida que a gente pode viver agora, que não acaba no túmulo. Então, acho que o resumo de tudo que eu quis passar ali é que essa intimidade no sentido, eu tô falando do Vitor passado, tá? A intimidade que o Vitor tinha era uma intimidade para ele. Então ele entrava no quarto, trancava a porta, ficava lá horas e horas e horas e horas e era só para ele aquilo ali. Hoje, a consciência de intimidade do Vitor, ela vai muito mais além. Porque nesse exato momento eu me considero em intimidade com Deus, mesmo estando diante de você. Porque não tem como eu estar mais próximo de Deus do que agora. Não tem como Deus estar mais próximo de mim do que agora. Ele está aqui agora. Eu estou nele agora e nós estamos fazendo isso juntos. Então, eu acho que tem muito mais a ver com uma amplitude do entendimento e intimidade. Como quem diz, intimidade não é só isso. Ser amigo de Deus não é só isso. Ser amigo de Deus é também ser amigo da vida que Deus deu para você viver. E viver essa vida de uma maneira que possibilite as pessoas à sua volta olhar para você e dizer, tá aí um pequeno Cristo. Eu acho que é mais ou menos isso que eu penso. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui interessante. A pessoa, ela
pergunta sobre hierarquia. E ela diz: qual que é o limite da cobertura espiritual? Qual que é o limite da liderança e todas essas coisas? Eu acho que eu consigo até me lembrar a hora que ela provavelmente ouviu para ter essa pergunta. Eu disse que quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele está querendo quebrar a hierarquia das relações. Então ele está dizendo: olha, se a gente manter uma hierarquia na relação, a gente nunca vai ter amizade. Porque você vai concordar comigo que não tem como você ser amigo de quem você considera superior a você. Quem você considera superior a você, você não quer ser amigo, você quer aprovação. Quem você considera superior a você, você não consegue ser vulnerável. Você quer pôr uma máscara para que ele veja em você perfeição. Então, o que eu penso é que o que Jesus está fazendo é o seguinte: eu sou o Senhor de vocês. É fácil isso, vocês sabem disso, eu sou o Senhor de vocês. Mas eu ser o Senhor de vocês não implica em vocês me olharem como maior do que vocês. Em que sentido? Não me olhem de baixo para cima. Não quero que vocês me tratem como superior no sentido pejorativo, que é como se fosse algo inalcançável e que eu não posso ser vulnerável, eu não posso ser transparente, eu não posso mostrar minhas imperfeições. Então, quando eu disse que Jesus ele quebra a relação de hierarquia, eu não estou dizendo que não existe mais líder e liderado. Eu estou dizendo que não existe mais a opressão ou não existe mais esse império onde um está aqui, o outro está aqui, e esse daqui tem que ficar se aprovando o tempo inteiro para quem está aqui. Então tem muito mais a ver com uma fraternidade, é o que Jesus está falando ali, é um olho no olho. Você não me olha de baixo para cima ou de cima para baixo. Agora, eu sou o Senhor de vocês. Jesus vai dizer isso. Eu sou o Senhor de vocês. Mas como Senhor de vocês, estou aqui para servir vocês e não para ser servido. Então eu acho que o limite do líder é quando um líder deixa de querer servir e passa a querer ser servido. Quando um líder começa a querer ser servido, ele passou do limite, porque esse líder não é o líder do evangelho. Então o líder do evangelho não é um líder que quer ser servido, é um líder que serve. O líder do evangelho não é um líder que quer que lavem seus pés, mas é um líder que lava pés dos seus liderados. Então, existe líder e liderado. Existe, mas não é uma questão de hierarquia, é uma questão de serviço, de visão, de postura. Então, o líder está andando à frente, Deus deu uma visão a ele. E tudo isso é o que Jesus fez. Não adiantaria Pedro morrer na cruz. Por que não? Porque era o trabalho do líder Jesus, do Senhor Jesus. Então Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o líder, mas Ele não quer uma relação que não se possa ter transparência, que não se possa ter vulnerabilidade, que não se possa ter verdade e que se precise de máscaras. E toda relação hierárquica precisa de aprovação, precisa de um sentimento de que o outro está vendo que eu sou bom. Eu quero que ele se impressione comigo, e isso daí não é amizade. Isso daí é chefe empregado. E no Evangelho, em Cristo Jesus, ficou claro para mim e para você de que Deus não tem servos. Deus não nos chama servos. Deus nos chama amigos, filhos. É sempre uma relação relacional e nunca uma relação hierárquica. Então, quem vê Deus como Senhor, só como Senhor, vai viver uma vida de servo. E o servo, ele sempre quer a aprovação do Senhor. E essa não é a linha, essa não é o caminho que eu acredito que o Evangelho nos convida a viver. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem. Uma pessoa perguntou sobre renúncia, né? Se existe renúncia, se a gente tem que renunciar. Eu queria só te pedir 2 semaninhas aí. Essa semana próxima agora a gente fala sobre propósito e na outra semana a gente vai falar sobre renúncia, tá bom? Ok. Bom, gente, eu acho que das perguntas que vocês mandaram pra gente, essas são as que a gente vai responder. E antes de a gente terminar, eu quero ler um texto para vocês. Filipenses, no capítulo 3, verso 16. Eu já citei esse texto aqui agora, mas eu quero ler ele para você. Paulo,
aos Filipenses, no capítulo 3, verso 16. Tão somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Tão somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Eu ouço muitas pessoas falando assim pra mim: Vitor, por que você parece que mudou a sua ênfase? Vitor, por que parece que você não prega mais o que você pregava antes? Inclusive, algumas pessoas dizem assim: saudade do Vitor de antes. Algumas pessoas falam: saudade daquelas mensagens que você pregava sobre renúncia, sobre quarto de oração, sobre pecado, sobre essa entrega, essa vida entregue a Deus e tudo isso. As pessoas me perguntam muito isso e eu queria responder elas aqui agora. Tão somente andemos naquilo que já alcançamos. Se eu estivesse vivendo hoje e de alguma maneira eu percebesse que aquilo que eu estou entendendo agora, se eu estivesse vivendo hoje e percebesse que aquilo que eu penso hoje é menos Cristo do que aquilo que eu pensava anos atrás, sem dúvida nenhuma eu voltaria atrás. Se eu estivesse vivendo hoje e percebesse que a forma como eu acredito hoje me fez amar menos as pessoas, me fez me dar menos a Deus. Se eu estivesse vivendo hoje e estivesse percebendo que a forma como eu acredito hoje me faz menos sensível à dor do outro, me faz menos humano, com certeza eu voltaria atrás. E diria: não, isso daqui é um caminho errado, isso daqui é uma coisa que não vai fazer bem para mim, nem para quem me ouve, eu vou voltar a pregar o que eu pregava antes. Mas não é isso que eu sinto. O que eu sinto é que o Vitor de hoje, ele não se sente insuficiente como o Vitor de antes. O Vitor de hoje, ele não se sente solitário como o Vitor de antes. O Vitor de hoje, ele não se sente pressionado como o Vitor de antes. O Vitor de hoje consegue ver muito mais a dor do outro do que o Vitor de antes. Então o que eu percebo com a minha vida e a minha experiência de vida, Vitor, vivendo, é que quanto mais eu me aproximo do que eu falo hoje, a suficiência de Cristo, a graça de Deus, o perdão de Deus, essa intimidade no sentido de que Ele já me fez um com Ele, que não é o meu esforço que faz isso comigo, que não são as minhas obras que fazem isso comigo. Quanto mais eu entendo, quanto mais clareia para mim que Jesus é suficiente, que o meu pecado não me afasta de Deus e que o pecado do outro, ele não afastou Deus do outro, mas ele afasta o outro dele mesmo. E é por isso que ele foge de Deus, porque Deus não tem medo das nossas imperfeições. Quanto mais eu entendo que Deus é amor, e quanto mais eu me posiciono na figura de amado, e amado pronto para amar, mais feliz eu sou, mais contente eu sou, mais satisfeito eu sou, me sinto muito mais participativo na vida do outro. Me sinto muito mais participativo na dor do ser humano. Me sinto muito mais participativo na missão de Deus no mundo. Porque a missão de Deus no mundo não é igreja evangélica. A missão de Deus no mundo não é religião. A missão de Deus no mundo é reconciliar todas as coisas em Cristo Jesus. A missão de Deus no mundo é fazer com que tudo que existe convirja em Cristo. Esse é o propósito que estava oculto e a nós foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória, e fazer com que todo mundo, não só o ser humano, mas todo mundo criado, volte, se convirja ou retorne ao Cristo Jesus, que é o ser humano perfeito. A perfeita ordem de todas as coisas. Então, o que eu percebo é que hoje, o Vitor, hoje, no que acredita hoje, no que pensa hoje, na luz que tem hoje, é um Vitor muito mais participativo na missão de Deus. Muito mais. Muito mais participativo com esse novo mundo que aparece aqui agora como sinais de um mundo que ainda há de ser. Então, de verdade, eu
Eu me sinto hoje muito mais... Como eu posso dizer, eu me sinto hoje muito mais participativo da natureza divina, que é o que o Pedro vai dizer. Vocês se tornaram participantes da natureza divina. Naquela época, eu me sentia fora da natureza divina, precisando pular dentro dela. Hoje eu me sinto participante da natureza divina e hoje eu me sinto e eu olho para mim e eu consigo perceber dentro de mim que existe uma satisfação em ser eu e entender que Deus ama o Vitor do jeito que o Vitor é e é amigo do Vitor do jeito que o Vitor é e que colocou o Vitor no mundo do jeito que ele é e o Vitor não precisa buscar ser alguém fora dele. Tudo que o Vitor é já está dentro dele. E com a vida do Vitor enquanto vivida, enquanto os dias passam, enquanto os anos passam, o conhecimento de Cristo vai aflorando esse Vitor, de modo que dia após dia o Vitor está sendo mais o humano Vitor, e quanto mais o humano Vitor, mais o humano Cristo, porque Cristo é a perfeição da humanidade. Então, eu de verdade, se eu olhasse, dissesse e pensasse que o Vitor de antes queria ser mais como Jesus do que agora, ou qualquer coisa do tipo, eu voltaria atrás. Mas eu vou dizer para você que não arrependo do que eu fiz lá, mas sem dúvida nenhuma considero muito melhor a maneira como eu vivo agora e de como eu penso hoje. Hoje o propósito da minha vida não é mais ser o homem que mais ama a Deus no mundo. É muita audácia da minha parte, eu acho que eu viveria decepcionado. Hoje o propósito da minha vida é viver como aquele a quem Deus ama. Deus já provou o amor dele por mim e agora tudo que eu quero fazer é possibilitar essa experiência ao máximo de pessoas possíveis à minha volta. É o que o João vai dizer lá em 1 João capítulo 5. Agora que vocês experimentaram o amor de Deus, amem da mesma forma as pessoas que estão à volta de vocês. Então, eu acho que o meu ponto final é que ser íntimo de Deus tem a ver com participar da missão de Deus. Tem a ver com participar da missão de Deus. Porque quando você vê Jesus, ele orava todos os dias, ele se retirava para ter com o Pai, mas a maioria do tempo dele ele estava rodeado de gente, ele estava rodeado de pessoas, ele estava cumprindo um propósito, que é revelar o Pai. E você só pode revelar o Pai mergulhado no mundo que o Pai amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna é uma vida que sobrevive à morte. Vida eterna é uma vida que eu posso viver aqui agora, que eu continuarei vivendo no mundo que há de vir. E no mundo que há de vir, você não vai precisar fazer muita coisa que a gente diz ser intimidade aqui hoje. Então eu diria que seja íntimo de Deus na maneira da vida eterna. Na vida eterna, qual que é a intimidade que teremos com Deus? Acredito eu que é a participação na missão de Deus, que é fazer com que todas as coisas nos céus e na terra convirjam em Cristo Jesus e entrem novamente em perfeito estado. Então é isso. Eu acho que é isso que eu tenho para falar para você. Estou muito ansioso para a mensagem da próxima semana sobre propósito. Também estou muito ansioso para o nosso talk da próxima semana sobre propósito. Acredito que vai ser um tanto quanto confrontador e ao mesmo tempo libertador a fala que teremos sobre o propósito aqui na semana que vem. Então eu já convido você para domingo assistir com a gente, caso você não possa estar aqui. 10 horas da manhã a mensagem sobre o propósito, e na semana que vem eu tô aqui com você no mesmo lugar, na mesma hora, para falar com você sobre o que o Vitor de hoje falaria com o Vitor de 19, 20 anos de idade a respeito de propósito. Então eu encontro você lá e que o amor de Deus, a graça de Deus, a paz de Deus seja com você e também seja através de você. Que as pessoas à sua volta, enquanto te vejam vivendo, percebam que existe uma vida diferente aí, que é a vida eterna, é a vida que não acaba no túmulo. É aqui agora um sinal da vida que haverá lá. Tá bom? Um beijo no coração de vocês
Amo vocês. Falou.